Senhor, através da palavra, Senhor. Por isso, Deus, que estás assentado no trono no céu, Senhor, enche este lugar, Senhor. Enche as nossas vidas, Senhor. Enche a nossa casa, Pai. Por isso te pedimos, Senhor Jesus, enche este lugar, Senhor. Vem neste lugar, Pai, com a tua presença, Pai, com o teu amor, Senhor. Vem neste lugar. Enche este lugar. Vem neste lugar. Enche a minha vida. Faça essa oração nessa manhã, Senhor.
se há em mim, Deus, um caminho mau, Deus, e guia-me, Senhor, pela eternidade, Senhor Jesus. Sabemos que só Tu, Senhor, conhece os nossos corações, Deus. O que se passa, o que nós pensamos, Deus. O Senhor conhece, Pai. Aleluia. Sonda-me, Senhor, que me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, como um farol que brilha à noite, como abrigo num deserto, flecha
que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Dia, graça e paz para todos os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos assistindo em casa. Hoje está um dia lindo, dia que o Senhor fez para nós o adorarmos. E mesmo nesse período de isolamento, não vamos nos esquecer que este dia foi feito para nós adorarmos ao Senhor. Estamos na nossa casa, no conforto, mas precisamos dedicar um tempo a Ele. Amém? O nosso irmão pediu para trazermos uma pequena reflexão nesta manhã. E eu gostaria que aqueles que pudessem, estivessem abrindo as suas Bíblias no Salmo 116. Enquanto os irmãos estão procurando, eu vou fazer uma pequena oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã a Tua palavra vai ser exposta, Tua palavra vai ser dita. A palavra que leva, Senhor, a fé, a palavra que leva a transformação, a palavra que traz consolo, que traz esperança, pela atuação do Teu Santo Espírito, ó Deus, em nossas vidas. Por isso eu te peço neste momento, Senhor, que esteja derramando em cada um que assiste, Pai, um espírito de entendimento, de revelação da Tua vontade, de quem o Senhor é, de tudo que o Senhor pode fazer. Seja conosco, meu Deus, dissipando as trevas, Pai, que querem nos envolver. Afastando, Senhor, as aves de rapina que querem roubar a boa semente que está sendo lançada. Fazendo chover, ó Deus, em cada coração, tornando um terreno fértil, ó Deus, a esta palavra que vai ser ministrada. Pai, em nome de Jesus, sê comigo, Senhor, porque se o Senhor não estiver comigo, de nada adiantará. Ó Deus, assim eu oro ao Senhor, agradecida, meu Pai, pela Tua presença doce e maravilhosa, pelo Teu agir nesta manhã na minha vida e na vida de cada irmão, Pai, em o nome santo de Jesus. Glória a Deus. Salmo 116. Na minha Bíblia ele começa com uma introdução que diz assim: amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito.
Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, e tu soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Graças a Deus, irmãos, pela palavra de Deus, que é uma palavra tão maravilhosa e tão atual. Uma palavra que nunca está em desuso, que acha lugar para todas as situações, para a alegria, para a tristeza, que acha lugar para a morte, que acha lugar para a vida, que acha lugar nas nossas dificuldades. Este salmo foi escrito por alguém que experimentou do Senhor a graça, a misericórdia e a paz de Deus, nosso Pai. Esse salmo fala de um tempo de enfermidade e de desânimos severos, como estes que nós estamos vivendo. Um tempo onde nós precisamos estar firmemente agarrados na mão do Senhor, na sua palavra que é a verdade, porque de todos os lados as notícias são controversas. Uns dizem que está bom, outros dizem que não está. Uns dizem para ir, outros dizem para recuar. Mas a nossa segurança, a nossa firmeza está no Senhor, que nos conduz em todas as coisas. Amém? Eu não vou me ater em todos os versículos deste salmo, que é riquíssimo, mas vou trabalhar 2 pontos com os irmãos. O primeiro ponto está no versículo 1. Amo o Senhor. Esta é a resposta exata que Deus deseja como resultado da sua ação na nossa vida. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Ele é um Deus vivo, é um Deus que se importa conosco, é um Deus que não nos deixa desamparados. O povo diz que Deus falha, mas não tarda. Mas nós que conhecemos ao Senhor, entendemos que Ele não falha e Ele não tarda. Ele está conosco sempre. O momento certo é o momento que Ele preparou para nós. E aí sim, nós vamos desfrutar das suas benesses. Nós vamos aprender o que tivermos aprendido e vamos louvá-lo com um coração grato. Outro ponto é que quem escreveu este salmo era alguém que estava inteirado da palavra. Era alguém que passava por dificuldades, passou por dificuldades, mas conhecia a palavra. Quando ele diz assim: ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, ele está fazendo referência ao Salmo 18:6. Há um outro texto ainda que nos Salmo 88:2 e alguns outros. Mas eu vou abrir com os irmãos aqui o Salmo 18:6. Salmo 18:6 diz assim: na angústia eu invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ele ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor.
perante a sua face. Este é um salmo de Davi. E o salmista que escreveu este texto, ele conhecia bem a palavra. Então, ele está dizendo para nós que é necessário conhecer a palavra de Deus para poder citá-la, para poder falar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a boca mais próxima do nosso ouvido é a nossa mesma. Muitas vezes estamos sozinhos, muitas vezes não podemos ouvir um rádio, não podemos ouvir, colocar o celular, mas nós temos a nossa boca. E a nossa boca emachou e pode falar das coisas do Senhor. E a fé vai sendo gerada em nós. Ao ouvirmos a palavra de Deus, ela vai nos confrontando, ela vai nos consolando. Então, irmãos, nós aprendemos aqui que amar ao Senhor é a resposta da nossa vida, a resposta do nosso ser, a ação de Deus na nossa vida. Aprendemos também que precisamos conhecer as Escrituras para poder usá-las no momento apropriado e gerar fé nas pessoas e fé em nós mesmos. E aí o salmista segue. O Senhor guarda os simples, eu estava abatido, mas Ele me livrou. E ele diz, volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Ele diz para ele mesmo, acalma-te. Volta a descansar, porque o Senhor tem estado contigo, não se preocupe. Deixe de lado todas as coisas que têm te afligido, porque o Senhor é comigo. O Senhor é contigo, irmão. Acalma-te. Volta a tua alma ao repouso, pois o Senhor te fez bem. Quantas coisas o Senhor nos tem feito. Vamos lembrar da nossa salvação. Lembrar da salvação dos nossos familiares. Lembrar da provisão. Lembrar da cura nos momentos de enfermidade. Lembrar da comunhão com os nossos irmãos. Vamos nos lembrar dos feitos do Senhor e acalmar a nossa alma nesses tempos de dificuldade. E aí ele vem no verso 10 e diz assim, cri, por isso falei, eu estive muito aflito. Cri, por isso falei. Paulo cita isso em 2 Coríntios 4, verso 13. Vamos abrir aí, irmãos. 2 Coríntios 4, verso 13. Paulo vem falando várias coisas a respeito de Jesus Cristo, sendo o único assunto, né, de seu ministério. Ele vem falando que temos um tesouro em vasos de barro. Ele vem falando que em nós opera a morte, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E depois ele fala assim, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Ele está dizendo aqui que ele creu, ele manteve a fé dele naquilo que ele conhecia do Senhor, mesmo que ele, em algum momento, abrisse a sua boca e dissesse, eu estou aflito, eu estou necessitado. Ah, como estão me acontecendo coisas. Nós não somos super crentes, irmãos. Nós somos pessoas que andamos nessa terra e estamos sujeitos a todas as coisas que aqui acontecem. Mas nós temos um Deus no qual nós cremos e que é capaz de nos manter vivos, ativos, vibrantes, em meio às lutas, em meio às dificuldades. A boca fala do que o coração está cheio. Você mesmo
pode buscar sozinho na sua casa, na sua Bíblia, a voz de Deus falando com você. Existem pessoas que têm necessidade de ouvir de alguém. Existem pessoas que têm necessidade de procurar em alguém um consolo. Mas nós temos a nossa palavra, a palavra de Deus revelada para nós. Porque no versículo abaixo, o próprio salmista diz: eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Porque as pessoas falham. Chega um momento que eu quero falar com fulano, mas fulano está no trabalho, não pode me atender. Fulano está tomando conta do seu neném, não pode me dar atenção. Mas o nosso Deus está com os ouvidos atentos à nossa súplica em todo momento. E se nós procurarmos na sua palavra, como eu disse no início, ela tem de tudo para nós. Para todas as situações da nossa vida, para casamento, para divórcio, para cuidar do marido, para ser amante, para ser amiga, para ser irmã, para ser pregadora da palavra, para todas as coisas estão aqui as orientações do nosso Deus. Crie, por isso eu falei. Eu posso falar diante da circunstância. Eu tenho um Deus que está no céu, mas está comigo. Eu tenho um Deus que é Pai, que é poderoso para operar, para fazer muito mais daquilo que eu pensei, daquilo que eu desejo. Porque Ele sabe que pensamento tem a respeito de mim, pensamento de paz, para me levar ao fim que eu desejo. Este é o nosso Senhor. Um Deus tão perfeito e tão lindo. E aí nós vamos seguindo, que ele falando, é como se ele estivesse falando consigo mesmo, talvez, e ele vem assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Podemos dar a nossa adoração, da cara na cara, podemos dar a nosso louvor, a nossa gratidão, podemos dar a nossa obediência, podemos dar o nosso testemunho, podemos dar a nossa justiça em favor daqueles que estão com fome, que estão com sede, daqueles que não têm o alimento físico, daqueles que precisam do pão da vida. Estas são, na verdade, algumas coisas que nós podemos dar ao Senhor. E jamais será o suficiente pelo seu grande sacrifício ao dar seu filho naquela cruz, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, e tivéssemos a vida eterna ao seu lado. E lá no finalzinho, ele diz assim: pagarei, logo depois, pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Lá ele estava falando do sacrifício no templo, mas nós podemos tirar este versículo para as nossas vidas. Pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o povo. Sendo irmãos, reiterando aquilo que eu já disse anteriormente, entregando a nossa adoração, entregando o nosso louvor, entregando a nossa justiça, buscando ao Senhor com uma face arrependida, porque todos nós erramos, todos nós falhamos. Nós somos muitas vezes negligentes, somos omissos, até mesmo para com o Senhor. Mas se nós nos arrependermos, se nós buscarmos a sua face com um coração sincero, Ele tem para nós um renovo, Ele tem para nós um perdão, Ele tem para nós uma graça. E que nesta manhã, os irmãos possam entender que, se buscarmos ao Senhor, Ele pode nos ajudar. A palavra de Deus lá em Isaías 49 diz assim: pode uma mãe que cuidou do seu filho desde o ventre esquecer-se dele? Quanto mais o Senhor se esqueceria de nós. Mesmo se ela se esquecer, Ele, o Senhor, está conosco. Não desanime. O nosso Deus é poderoso, é forte, Ele é amoroso. Ele nos buscou, Ele nos encontrou através de Jesus Cristo.
Ele fez com que seu filho, seu único filho, descesse ao mundo, andasse conosco em carne para nos ensinar, padecesse pelos nossos pecados, morresse naquela cruz, mas ressuscitou, aleluia, e está nos céus, assentado à direita de Deus, o nosso Pai, como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós nas nossas angústias, nas nossas aflições, nos nossos pecados. Ele mesmo experimentou da dor, ele experimentou do medo, ele teve a sua experiência como homem, ele sabe nos entender. E nós podemos buscá-lo, sabendo que ele vai nos achar, que ele tem a resposta, que as suas mãos estão estendidas para nós, os seus ouvidos atentos ao nosso clamor, que os seus olhos passeiam sobre toda a terra e nada está escondido dele. Toda esta bagunça que está aí, operando na terra, nesse sistema de política, de governo, de maldade, nada está oculto aos olhos do Senhor. Nós somos o seu povo, o povo escolhido por Ele. Quantas vezes o Senhor pelejou em favor de Israel, mesmo quando Ele mesmo, o Senhor, enviou os povos para estarem indo confrontar Israel, para que Israel tirasse ali as suas lições e se voltasse ao Senhor. Nós temos esse Deus, irmãos, que nos ensina, mas nos ajuda, nos dá o escape, nos dá o socorro, e é só nele que nós podemos nos fiar. Estava conversando com a Thaís esses dias, todo mundo fala do uso da máscara, a Organização Mundial da Saúde fala do uso da máscara, e no jornal do nosso estado foi convidado um infectologista, e ele falou assim, a máscara é só para disciplina. Nós não precisamos usar máscara o tempo todo, mas é para disciplina. Ora, como uma pessoa vai a público falar o contrário daquilo que todos os outros estão falando, se não para provocar confusão, se não para provocar dúvidas no coração? Irmãos, neste momento, a única verdade que nós temos é que o Senhor é conosco e nada nos faltará, nenhuma provisão, seja de saúde, seja financeira, nos faltará. O pão nosso de cada dia, seja o pão da vida, seja o pão físico, chegará até nós, porque Ele é conosco. Podemos não ter um banquete, podemos não ter uma carne de primeira, mas não nos faltará o que comer. Então eu queria dizer aos irmãos nesta manhã, mantenham a sua fé alicerçada naquele que vos chamou, naquele que opera em nós para todas as coisas e que não nos abandonará. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e continuará sendo, a despeito de governo, a despeito de pandemia, a despeito de emprego, porque Ele é quem cuida de nós. Que esta mensagem fique para os irmãos. A misericórdia do Senhor se renova nas nossas vidas todas as manhãs e já se renovou hoje para nós. Aleluia, glória àquele que é digno de louvor, de honra e de adoração, ao único Deus soberano nos céus e na terra e embaixo da terra, aquele que é o grande eu sou, que faz e desfaz, que manda e desmanda, que abre cova e fecha cova, aquele que tem todo o poder. Que a graça do Senhor continue com cada um. Mantenha um espírito de adoração, para que logo mais à noite nós possamos ouvir a palavra e adorar ao nosso Deus com toda a intensidade que Ele merece, com toda a alegria e todo o fervor, porque mesmo em meio às dificuldades, Ele já nos salvou e preparou para nós uma morada nos céus. Temos um lugar de repouso e de descanso nele. Amém? Que o Senhor nos abençoe.